Você já deve ter vivido isso. Sabe um livro que todo mundo fala bem, todo mundo te indica, você vê vários comentários de leitores aí pela internet, em clubes de leitura, em páginas, em perfis de redes sociais, comentários entre amigos, e aí você fala, tá, eu vou ler esse livro. E quando você pega o livro e começa a ler, você fala, tá estranho, não sei. E você insiste um pouco mais, insiste, e de repente você percebe que pra você o livro não desce, o livro não te pegou, o livro não te conquistou. E às vezes é um sucesso de público, às vezes é um sucesso de crítica, às vezes é um super clássico, e você fica se sentindo mal, você fica dizendo, poxa, o que eu não consegui ver nesse livro que muita gente conseguiu ver e eu não vi, né? O que será que tem aqui? Então, a gente fica decepcionado. Isso deve ter acontecido com vocês alguma vez. Então, o vídeo de hoje é justamente para falar disso, de decepções literárias. Eu vou elencar aqui algumas decepções literárias que eu tive, mas só depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e como eu disse antes da vinheta, eu vou falar hoje sobre as minhas decepções literárias, aqueles livros que eu li e não gostei. Livros, gente, que às vezes eu fui até o final dele, porque eu insisto muito, né, no livro, ou que eu abandonei na metade, ou que eu já abandonei logo nos primeiros 20% ali, porque realmente a coisa não dava. Com esse vídeo aqui, gente, em momento algum eu quero dizer este livro aqui é ruim, porque, né, inclusive eu não acho que um livro seja ruim, né? Eu acho que depende muito de como ele é lido, de onde ele é lido, por quem ele é lido, em que momento, em que espaço, etc. Há livros que são ruins sim, mas eu tendo sempre a ver que todo livro, em algum momento, ele vai ter alguma coisa muito boa e vai te trazer algo bom. Então, assim, não me massacrem, por favor. É só a minha relação com esse livro. Talvez vocês tenham gostado muito do livro que eu vou citar aqui, dos livros que eu vou falar aqui. Então é só uma coisa muito pessoal. Inclusive eu gostaria que vocês falassem mesmo da relação de vocês com esses livros, até para contrapor aqui a minha opinião sobre eles, né? E gente, eu tô falando aqui de decepção mesmo. Só quem... É uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Só para que haja uma decepção, tem que haver antes uma criação muito grande de expectativa, né? Ou seja, o livro tem que estar aqui num horizonte de expectativa muito alto, muita gente falando muito dele, é um livro muito difundido, um livro que criou expectativas, e daí a gente vai com muita sede ao pote, né? Pode acontecer que a gente também estava esperando demais do livro, isso pode acontecer. Então, por isso que eu estou dizendo, há várias variáveis. Mas, para não enrolar mais, vamos lá para a minha lista. O primeiro deles, gente, é o livro Carteiro e o Poeta, do escritor chileno Antônio Scarpetta. Eu fiz o processo inverso com esse livro. Eu vi primeiro a adaptação cinematográfica e depois fui para o livro. Não sei se foi isso que influenciou. Não foi a mudança de narrativa que me levou a não gostar do livro. Só sei que o livro não me pegou. Eu achei uma história linda no cinema e achei uma história super chata na literatura. Assim, não foi. Fui até o final, mas não gostei. Só que também faz muitos anos que eu fiz essa leitura. Foi quando eu vi o filme, eu ainda era um estagiário de biblioteca pública, eu era um estudante de letras, talvez eu não tinha todas as ferramentas para entender e para ter a chave de leitura de fato do livro, né? Então eu só me lembro que eu não gostei. Não me massacrem, gente, mas eu também não gostei desse livro, que talvez eu acho que eu tenho que dar uma chance a mais para ele. O livro 1 da saga 1Q84 do Haruki Murakami, que é um escritor aí que todo mundo fala muito bem. Eu só voltei depois desse livro a ler o Murakami para ler o livro Romancista como Vocação, ele falando sobre a sua experiência como romancista. Eu adorei esse livro dele, né? Esse livro, esse ensaio, esse livro de não ficção. Mas acabei não lendo mais nada de ficção dele, li o livro 1 do 1Q84 e não consegui seguir na saga, que tem mais 2 livros. Um livro que não me pegou, isso lá nos anos 2010 alguma coisa, né? Então é o segundo livro aí da lista que não me foi.
não sei se foi o momento, etc, mas não bateu. Se você viu aqui o vídeo esses dias de calhamaços literários, eu citei esse livro aqui, que eu tentei ler umas 4 vezes, não sei, e não foi. Inclusive eu me sinto muito culpado. Esse livro eu me sinto muito culpado de não conseguir ler, porque de fato eu não entendo nada que acontece nele. Então eu não consigo seguir daí das 25, 30 páginas, eu não vai, não consigo vencer. Que é o Ulisses do James Joyce, só isso, né? Que é um baita livro no sentido que é um livro fundador aí de uma certa modernidade aí no início do século XX, e a coisa não vai comigo, né? Mas, por exemplo, só para citar um outro exemplo de um livro também que tem muito fluxo de consciência, um livro que tem uma narrativa bastante mergulhada no eu, uma questão da linguagem muito própria, são os livros do Proust, né? Eu reli recentemente o Para o Lado de Swan, ou No Caminho de Swan, e eu tinha detestado a primeira vez que eu li. E na segunda vez eu gostei. O livro continua sendo muito difícil, muito desafiador, mas eu gostei bastante. Então talvez agora, um pouquinho mais pra frente, eu possa retomar a leitura do Ulisses e talvez isso possa ajudar, né? Não sei. Como é que você se sentiu lendo Ulisses? Fala pra mim. Tem gente que gosta muito, se delicia. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Aqui é um livro de escritor que eu adoro muito, que fazia muito tempo que eu não voltava para lê-lo, e eu fui ler no final do ano passado, porque ele foi leitura do nosso clube de leitura da Acrópole. Fiquei muito chateado. Eu não consegui terminar o livro. Eu li 20, 30% do livro, que é O Outono do Patriarca, do Gabriel Garcia Marques. Eu sou apaixonado pelo Garcia Marques, li talvez aí 60%, 70% da obra dele, e tudo que eu li eu gostei demais, até dos livros que geralmente as pessoas não gostam. E esse não foi. Não desceu, gente. Não desceu. Não parece o mesmo escritor que com tanta... que parece com tanta facilidade construir uma narrativa que é difícil, mas fluida pra mim, que é o 100 Anos de Solidão. Um cara que escreveu uma coisa tão magnífica quanto Crônica de uma Morte Anunciada, que é uma aula de narrativa aquilo, é uma aula de como construir literatura, como construir uma narrativa. Escreveu O Outono do Patriarca, que eu achei um livro extremamente truncado e difícil, e eu não terminei a leitura. Percebam que esses todos que eu estou citando aqui, eu cheguei com uma expectativa alta por todo um sistema literário dizer que o livro era muito bom, que o livro deveria ser lido, né? Então, assim, repito aqui, não estou dizendo que os livros são ruins, estou dizendo que eu não consegui ler, ou que não gostei, né? Por exemplo, o caso dos poemas dessa mulher aqui, que eu não sei pronunciar o nome, que é a Wisława Szymborska, se eu não me engano, que é Nobel de Literatura. Eu vi as pessoas se maravilhando com os poemas dela e eu não me tocou. E eu sou um cara que gosta muito de poesia. E não foi. Então, assim, tô até assim, pensando em ler numa outra oportunidade. Eu li para um clube de leitura faz uns 5 ou 6 anos e o livro não desceu. Então, assim, não me tocou, não dialogou comigo, etc. Mas quem sabe numa releitura. Esse livro tem uma relação de amor e ódio com ele, que é O Homem do Castelo Alto, com Philip Dick, que é um livro que tem uma proposta, uma ideia inicial genial, plots iniciais maravilhosos, mas a condução eu acho que ela é ruim. Eu acho que começa um livro brilhante e termina um livro, sabe, quebrado. Um livro que chega um momento que não sabe para onde ir. Né? Ele foi adaptado faz alguns anos atrás, né? Não sei se foi pela HBO ou por algum streaming aí. Uma série que ficou bastante importante. Eu assisti a série, gostei até bastante da série. Mas o livro me parece que ele começa muito bem, depois ele dá uma queda muito, muito grande. Né? Para quem não sabe, O Homem do Castelo Alto, o plot é que na verdade os nazistas venceram. Os países do eixo venceram a Segunda Guerra Mundial. E aí há uma divisão aí de uma guerra fria, dividindo o mundo em dois, entre Alemanha e Japão. E eles dividem inclusive os Estados Unidos em dois grandes territórios, o lado do Pacífico japonês, o lado do Atlântico alemão, e toda essa tensão de uma guerra fria. Então, olha só como o livro começa magnificamente bem, e depois eu acho que ele se perde. Já ouviram falar do livro Legião, do William Peter Blatty? Esse escritor, gente, é nada mais nada menos o escritor do livro O Exorcista, que virou filme e passou a ser um marco do cinema de terror por gerações, né?
E esse livro, Legião, é a continuação do Exorcista, basicamente. E então você imagina o quão, né, cercado de expectativas estava a minha leitura. E eu achei o livro muito fraco. Eu achei o livro chato, não vi nada do que eu esperava. Talvez é aquilo, né? A gente quer um livro customizado, né? Que o autor escreva pra gente aquele livro do jeito que a gente quer. Se você quer um livro customizado, então você escreva, né, o livro. Então, assim, talvez seja uma crítica mais a mim do que ao livro. Mas eu tava com grande expectativa para uma coisa, eu encontrei outra coisa. Então, assim, terminei o livro frustrado. Eu gosto do Ernest Hemingway, todo mundo sabe da minha grande relação com a cultura francesa, visto que eu sou professor de francês, né? Vocês sabem que eu tenho um Instagram que eu fico postando aí todos os dias conteúdo de língua francesa também, que se chama Universo Francês. Então, imagina a expectativa que eu fui para ler o livro Paris é uma Festa, e eu achei um livro ok só, um livro médio, né? E também, vocês sabem que eu tenho uma admiração pelo John dos Passos, que é um escritor americano que foi amigo do Hemingway, e que eu escrevi um romance sobre a passagem do John dos Passos no Brasil, inclusive na cidade em que eu morei muitos anos, que foi Maringá, que o livro se chama Os Passos Vermelhos de John. E o John e o Hemingway, eles tiveram uma briga, assim, eles romperam e não se falaram mais. E eu achei uma super injustiça o John dos Passos não aparecer também no Paris é uma Festa, né, já que é um livro meio que autobiográfico ali. Inclusive também uma crítica aqui, né, uma crítica ao Woody Allen, que o John dos Passos não aparece em nenhum momento no livro, no filme Meia-Noite em Paris, né? Ele fez parte de toda aquela patotinha ali e ele não aparece, então é um escritor esquecido. Então eu fiquei frustrado com Paris é uma Festa. Esse talvez eu relativize um pouco, porque eu estava esperando um Stephen King mais clássico. E esse foi o primeiro livro mais recente do King que eu li, e depois eu passei a ler outros e entendi que o King está explorando outras coisas também, né? Ele não tá naquele terror daquele estilo que o consagrou exatamente lá no final dos 70, nem todos os anos 80, né? Eu falo do livro Joyland. Eu fui com uma expectativa muito alta pelo Cemitério, pelo Iluminado, pela Carrie, e de repente o Joyland não foi nada daquilo, foi uma outra coisa. Mas depois de ter lido, por exemplo, Billy Summers, o Mr. Mercedes, outros livros dele, talvez agora eu já olhe, depois também que eu li, talvez eu olhe um pouquinho melhor agora pro Joyland, mas no momento que eu li eu me senti muito frustrado. Uma escritora muito bem falada da literatura brasileira contemporânea é a Eliane Alves Cruz. E, gente, eu não sei porquê, me falaram muito bem do Água de Barrela, e eu não consegui passar da página 20 e poucos, um livro que não foi pra mim. Talvez tenha me pegado numa semana bem complexa, num dia bem complexo, e eu nem sequer dei uma segunda chance, assim, né? Eu encostei o livro. Então talvez eu precise voltar. Não sei, falam muito bem dela e simplesmente o livro não rolou comigo. É até uma dó falar isso, gente, até porque eu sou fãzaço dele. Vou falar de um livro do Milton Ratum aqui. Milton Ratum ganhou muitos prêmios, tem livros traduzidos para vários países. Assim, sem nenhuma média com ele, porque a gente não tem nenhuma amizade. Quem sou eu perto do Ratum, né? Mas eu acho que junto com o Rufato, para mim são dois escritores brasileiros que deviam ser indicados para o Nobel, deviam ser discutidos para ter o Nobel. Eu acho que eles são escritores muito acima do que se tem por aí hoje em dia. Então, eu sou muito fã de Dois Irmãos, li e reli umas 5, 6 vezes Dois Irmãos, li e reli outros livros dele, e sou apaixonado pela literatura dele. Agora, eu acho que não rolou comigo quando ele sai desse universo aí de Manaus para ele ir para Brasília, e ele escreveu, por exemplo, já publicou acho que 2 dos 3 livros de uma série, né? São livros mais políticos. Então esse livro, que é o Noite da Espera, não rolou comigo. Li até o final, mas não gostei. E o segundo, que eu acho que é Ponto de Fuga, eu li também um pouquinho e parei porque não desceu. Outro escritor que eu fico um pouco chateado de dizer que eu não gosto, porque talvez seja um problema comigo, porque todo mundo fala que ele é um gênio, e eu li um livro dele, não entendi nada, da primeira à última linha, eu não entendi absolutamente nada, e daí eu não fui para outros livros dele, que são até
mais bem quistos, mais bem falados. O livro que eu não consegui entender nada se chama Enquanto Agonizo, e o escritor é o célebre escritor William Faulkner. Então não, eu não li Absalão, Absalão, não, eu não li O Som e a Fúria, eu não li esses livros, gente. Por quê? Porque eu fiquei tão traumatizado com esse primeiro livro que eu não consegui ir para os outros. E dizem que o estilo é o mesmo. Então eu falei, será que o Faulkner é para mim? Será que rola? Né? Eu acho que a gente também tem que se perguntar isso, né? Se o livro se encaixa comigo. Mas de vez em quando, mesmo sabendo disso, dá uma certa culpa, porque é um cara muito famoso, um cara muito influente numa literatura que, por exemplo, influenciou o Gabriel Garcia Marques a ser escritor. Né? Então, assim, não rolou, não desceu. Boneco de Neve, do John Nesbo, considerado uma espécie de novo Stephen King, o Stephen King dos países ali, né, da Escandinávia, não sei o que. Tentei ler esse livro umas 3 vezes, comecei, parei, não foi, gente, abandonei. O livro, não sei, a estrutura não me foi, né, não me desceu. Então, assim, não rolou também. Recentemente, gente, eu publiquei lá no Instagram e até recebi vários comentários, tipo, nossa, falam muito bem do livro, nossa, eu gostei, parece interessante. Mas é estranho, né? O livro não desceu pra mim, que é o livro Chuva de Prata, da Marta Batalha. A Marta é uma escritora bem conhecida, né? Publicou vários livros interessantes, o mais famoso deles, eu não vou lembrar o nome, eu vou colocar a capa aqui, mas não parece nem a mesma escritora, assim, o estilo não me agradou nem um pouco, quer ser engraçadão, assim, um narradora, sei lá o que, e não me pegou, assim, parei na página 40, 50 e não pretendo voltar, assim, não sei, só assim muita gente vier falar e realmente dizer assim, olha, o livro é muito bom, Luigi, eu acho que dá uma chance aí, você tá enganado. E para terminar, outra Nobel de Literatura, que é a Herta Miller, o nome do livro, né? nem lembro agora, eu tenho que ler aqui, O Homem é um Grande Fazão no Mundo, esse é o nome do livro, e eu li assim que ela ganhou o Nobel de Literatura, né? Romena, radicada na Alemanha, se eu não me engano, e logo foi publicado alguns livros dela no Brasil, eu corri para ler, era Nobel de Literatura, e a coisa não rolou, né? A coisa realmente não foi, não li mais nada dela. E assim, diferentemente da Ernaux, por exemplo, que ganhou o Nobel no passado, eu já li quase tudo dela, que ela publicou no Brasil, que eu adoro. Mas de fato era Nobel de Literatura e não me pegou. Gente, eis os livros que eu me senti frustrado, decepcionado quando estava lendo. Alguns eu cheguei a terminar, outros eu parei na metade, outros eu malemar comecei porque não desceu. Né? Como eu disse, talvez seja uma expectativa muito grande ou um momento errado em que eu estou lendo o livro. Isso realmente acontece. A gente não deveria se sentir culpado, mas às vezes, né, uma culpinha bate, pelo menos em mim. Diz pra mim aqui nos comentários, por favor, qual desses livros que eu citei aqui você leu e gostou e acha que eu tenho que dar uma segunda chance? Por favor, me ajude aqui, escreva nos comentários, quem sabe eu não retomo uma dessas leituras e acabe gostando bastante do livro. E também peço para você escrever aqui nos comentários as suas decepções literárias. Escreva aqui livros que você tentou ler, começou a ler ou terminou de ler, mas não desceu, não gostou, beleza? Assim a gente troca uma ideia aí sobre frustrações, né? E decepções. Porque de fato a vida até pode ser boa, mas a gente também é marcado muitas vezes na vida por algumas frustrações e decepções em vários setores da nossa vida. A literatura não seria diferente, não é mesmo? E é isso, pessoal, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!